Vamos orar. Senhor Deus, dou graças, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Dou graças, Senhor, por tua igreja. Dou graças, Senhor, por tua palavra. Dou graças, Senhor, por saúde, por estar aqui. Eu oro que isso nos guia, que teu Espírito mexe com nossos corações na tua palavra, para a honra do teu nome, pois em teu nome estamos orando. Amém. Dá só uma pausa aqui para o slide entrar. Estamos estudando Colossenses, a santificação dos santos e a primazia do Salvador. Você já comprou um produto ou um serviço e depois descobriu que foi um fraude? É só eu. Pois bem, já caiu em dar informação, dinheiro, algo para descobrir que foi enganado ou roubado? Eita. Ou já leu fake news e não percebeu que era fake? Perdeu nada, mas engoliu a história pensando que assim, eu vou tentar isso. Nesses anos de 2020 e 2021, circulam tantas histórias sobre como vamos vencer o vírus, Se você bater um limão aqui, se você faz aqui, se você faz isso, E a gente ficou até acreditando, até que alguém provou errado, A maioria de nós já engolimos alguma coisa falsa, nem sabendo como refutar. E depois foi notável que é impossível tal coisa ser verídica, Pois existe, não somente fake news e coisa dessa, mas existe um falso evangelho. E também existe um falso ensino sobre santificação. Falsos mestres, lobos vestidos como ovelhas. Como é que eu posso identificar? Como podemos ter caução? Cuidado em não cair e ser vítima ou ser decepcionada. Hoje vamos ver a primeira advertência do apóstolo Paulo. Ele faz muitas vezes aqui em capítulo 2, mas vamos ver o primeiro. Pessoas no perigo de cair, tirando seu foco do Salvador. Não deixam Deus ter a primazia. Vamos pensar em exemplos modernos e também 6 exemplos ou 6 ambientes para nos ajudar a não cair. Como já foi dito, o tema é a santificação dos santos e a primazia do Salvador. Capítulo 1 apresentou os santos, os crentes em Jesus Cristo, que Deus tirou do reino das trevas, transportou para o reino do seu Filho, em capítulo 1. Embora chamados santos, precisamos crescer na fé. E o propósito de Jesus é nos apresentar perante o Pai irrepreensíveis e inculpáveis. Capítulo 1 também falava sobre Jesus. Quem ele é? O Jesus verdadeiro que santifica os santos. Ele é primazia. Ele age dentro da vida dos santos para nos transformar. E o apóstolo Paulo, sabendo o alvo de Jesus para apresentar os santos irrepreensíveis, diz: eu vou pregar, advertindo e ensinando os homens mesmo sofrimentos. E neste contexto que estamos entrando no capítulo 2, já que estamos entrando a doutrina de santificação, também está debaixo de muitos ataques. Devemos concretizar o nosso alicerce. Examine a doutrina verídica em comparação com os ataques. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Capítulo 2, versículo 1, ele está dizendo: estou na grande luta, uma agonia. Essa palavra agonia, eu estou lutando mesmo para vocês entender que estou na luta dessa. Por quê? Versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor,
E eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Por quê? A razão que ele lutava tanto é para pessoas entender, compreender o mistério. Quem é? Jesus Cristo. Ser confortados e vinculados em amor. Essa ideia de ele estar lutando em agonia para que pessoas possam saber mais sobre ele, o sofrimento dele, o sofrimento que ele está fazendo, para nos juntar as nossas forças, para lutar juntos contra o inimigo. Ele diz para unir. Essa palavra vincular tem a ideia de unir como se faz um nó. Vamos andar unidos nessa batalha sobre falsas mensagens sobre santificação. Vamos compactar, vamos juntar, vamos andar juntos. Então, quando a doutrina de santificação é atacada, devemos unir para defender a doutrina de santificação. Quando Jesus é atacada, filhos devem unir contra essa doutrina falsa. Não é emoção que vai nos unir, e sim uma doutrina, conforme o versículo 2. Que diz, versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus em Cristo. Tem toda a riqueza da forte convicção do entendimento. O que vai motivar essa união não é sentimentos, não é emoção, é doutrina. O foco da doutrina está na pessoa de Jesus Cristo. Não é a doutrina de códigos, não é a doutrina de outra coisa, emoções, mas Jesus Cristo. Diz, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Compreender Cristo. Quem é o Cristo? Ele é mais do que meu Salvador. Paulo está dizendo, é mais que meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é a primazia. Ele é tudo para mim. Paulo está dizendo, Jesus é tudo. Jesus é meu sol, tudo que tenho em mim, a razão de viver. Temos que entender que Jesus é isso. Versículo 3, nós lemos, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Jesus nós temos que todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Não é parte dos tesouros, não é parte em Jesus e o resto em outra filosofia, religião, ciência, meditação, outras coisas, mas tudo em Jesus, para ter crescimento espiritual. Todos os tesouros de sabedoria e conhecimento são encontrados em Jesus. E Paulo diz, eu sofri para apresentar essa mensagem. Ele elaborou muito sobre em como podemos crescer. E quem é Cristo? Cristo é a pessoa que eu preciso ter o foco total. E deu muito texto porque existem muitos lobos de fora. Pois o diabo quer enganar pessoas. E o primeiro lugar é suficiente, que não precisa ser primazia. Então temos o primeiro perigo. Raciocínios falazes. Versículo 4. Assim digo, para que ninguém os engane com raciocínios falazes. Interessante essa palavra, raciocínios falazes. Na corrigida é traduzida palavras persuasivas. Na tradução viva, conversa suave. Do NVI, argumentos aparentemente convincentes para convencer. A Bíblia Católica diz discursos, belos discursos. Estamos falando sobre conversa que parece ter sentido. Nós temos essa aqui, argumentos falaciosos, outra tradução. Não existe nada errado com a palavra persuasiva. O argumento que convence, belos discursos, se o tópico é uma coisa verdadeira. Mas se é falsa, pode nos enganar.
É assim que engana mesmo. O argumento parece dar certo e a pessoa acaba se engolindo. Não é aparentemente uma mentira. Geralmente não é uma mentira pura. Geralmente tem uma verdade e uma mentira misturada para fazer aquele argumento parecer bonito, é? Mas dentro desses argumentos existem perigos. E Paulo está dizendo, cuidado que você não cai por um argumento que vai enganar. Um argumento que persuade. Creio que nesse contexto temos raciocínios falazes sobre a santificação falsa, apresentando Jesus como pessoa não suficiente. Você precisa outra coisa para crescer espiritualmente e não somente Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que inventam desculpas, não quero crescer por quê? E querem entrar no pecado, querem desviar. Paulo não está falando sobre essas pessoas. Paulo está falando sobre pessoas dizendo, eu quero crescer, mas eu vou crescer deste caminho e não focando somente em Jesus Cristo. Sobre o Evangelho, aqui já passei, outras maneiras para dizer, palavras persuasivas, conversa suave, coisa assim. A mentira da lógica sobre o Evangelho de prosperidade está focando em material, não está focando no Salvador. A mentira da lógica sobre o ensino de evolução, junto com a criação, está focando em ciência e não no Salvador. É mentira que parece ter lógica, que a sociedade precisa ser mais reformada e que Deus, os problemas de crimes, drogas, melhoram com educação. Um foco de educação na política e não no Salvador. E sobre santificação temos muitas mentiras em como podemos crescer, como podemos viver uma vida santa, o que crente deve fazer e não deve fazer. Mentiras como crescimento espiritual. Eu creio que existem argumentos de um extremo até o outro extremo. Dois extremos aqui. Como vou crescer espiritualmente? Existe muito, por exemplo, falar sobre vestuário feminino. Vamos pegar dois lados. De um lado, uma pessoa vai dizer, eu posso vestir como eu quero. Bem vestido. Deus olha no coração, Ele não olha na roupa. A fé não é medida com o tamanho de roupa. A Bíblia não deu medidas. Esse é um raciocínio liberal. Do outro lado, sou santa. Pois a minha saia chega até tal canto. E você nem é crente porque você veste assim, assim, assim. Ou você usa brincos, ou você usa isso. A sua santidade é medida em exterior. Raciocínio legalista. Os dois são errados. Porque os dois estão focando em roupa. E nem os dois estão focando em Jesus. Os dois extremos podem usar versículos para defender sua posição. Todos dois são errados porque o foco não está em Cristo. Raciocínios falazes, conversas suaves, belos discursos, argumentos que focam em vestuário e não em Cristo. Ele, para mim, merece a primazia na sua vida. Eu posso mudar a ilustração de vestuário para música, para mídia, para passatempos, para várias coisas que pessoas focalizam em essas coisas e não focalizam em Cristo. Em anos recentes temos algumas coisas populares, Temos uma vida com propósitos, de Rick Warren. Existe dentro desse livro muitas verdades. Mas misturar com essas verdades, existe muito versículo fora do contexto. E para apoiar ideias, para focar em princípios para crescimento e não focar em Jesus. A oração de Jabez é um exemplo de uma hermenêutica horrível. Falando em interpretação de maneira horrível, triste. O poder de orar, receber a bênção de Deus. Dentre esses dois outros livros,
princípio de oração, coisas que eu posso aplicar, mas muitos versículos fora de contexto eu preciso jogar fora. Oração é importante, mas eu não posso focar só em oração e esquecer Jesus. Devemos focar na oração, mas devemos focar mais ainda em Jesus. Que Jesus precisa ser o foco. A vida piedosa é uma vida com oração, mas somente Jesus precisa ter a primazia. Muitos líderes espirituais em igrejas aplicam os 12 passos. Você acha Alcoólicos Anônimos para aplicar para a vida cristã. Aplica para álcool, para medos, para drogas, para coisa dentro da igreja. Os 12 passos funcionam para muitas pessoas. É um argumento, pois quem ganhou vitória. Os 12 princípios são alicerçados realmente em princípios bíblicos. Os primeiros 3, que diz, eu tenho que admitir que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. É muito parecido com, eu tenho que admitir que sou pecador. Segundo passo, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Também tem coisa para aplicar. Terceiro, decidimos entregar nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Eu louvo a Deus realmente que milhares de pessoas foram libertas de álcool através dessa. Por seguir esses 3 e outros 7 para os 9 passos, 9 mais 3 para fazer 12, Muitas pessoas foram libertas de álcool por isso. Mas é interessante que essa libertação é um Deus na forma que você imagina Ele ser. Se seu Deus, poder é carne, ou se é Buda, ou se é outro Cristo, ainda funciona. Os 12 passos funcionam. Funciona para ser livre da álcool, mas não é para santidade. Você pode livrar de um vício e tem nada de crescimento espiritual. Você pode livrar do vício e nem ser salvo. Se você nem é salvo, você não pode crescer espiritualmente se você não nasceu espiritualmente. Passos que parecem funcionar, mas não é isso que leva para a santidade. Pode levar para vencer um vício em muitas maneiras, não é só álcool. Pode ser drogas, outras coisas. E graças a Deus que pessoas melhoram suas vidas através dessas coisas. Mas essa não é santidade, é um argumento falacioso. É raciocínio de erro, Eu não posso crescer espiritualmente se eu não estou focando em Cristo. Eu quero esclarecer que sei que existem muitos livros evangélicos, programas que ajudam muitas pessoas na sua jornada de melhoras na sua vida. E estou agradecido a Deus por essas vitórias melhores. Mas o que eu desejo destacar é mudanças para melhor na sua vida não são sinônimos com crescimento espiritual. Não é sinônimo. Para ter crescimento espiritual, Jesus precisa ter a primazia. Jesus precisa ter o foco central. Precisa ser o Jesus da Bíblia. Jesus apresentado. E não apenas a sua concepção de quem é Jesus. A lista de outras falácias, outras conversas, outros argumentos pode continuar. Eu vou somente alertar que é importante entender que existem raciocínios falazes, é qualquer ideia sobre a vida cristã que tira os olhos do crente Jesus. O perigo, em poucas palavras, essas representam qualquer ideia sobre a vida de Cristo que tira seu foco de Jesus. O perigo é sutil, enganoso. Raciocínios falazes, a solução é focar em Cristo. Como? Versículo 5. Pois, embora ausente
quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo alerta os colossenses sobre o perigo de esses argumentos convenientes. E antes de falar do próximo perigo, que é versículo 8, ele fala sobre 6 ambientes, 6 ideias para ajudar a pessoa a não cair. E nós temos os termos militar, de viajante, agricultura, construção, educação e um rio espalhando. Temos essas aqui. Então, versículo 5, vamos olhar no militar. Em espírito estou convosco, alegrando-me na verificação da vossa boa ordem e firmeza. A palavra ordem é uma palavra militar e firmeza também é uma palavra militar, usando para referir ordem de classificação militar. Uma hierarquia de classificações. Eu tenho que entender que sou Jesus. Na batalha, as classificações, Jesus é, sobretudo, eu sou apenas soldado. Firmeza tem a ideia que eu preciso lembrar que estou em batalha, preparado para ataques. Se vamos discernir o fake news sobre o Evangelho, precisamos identificar palavras sutis, mais persuasivas do inimigo. É necessário manter uma boa ordem. Lembrar que nossa classificação de Jesus é rei, marechal, general, coronel, major, sargento, mestre, ele é tudo. Primazia, todos os lugares, e eu estou às suas ordens. Lembra quem é Jesus. E se eu não vou engolir raciocínios falazes, eu preciso lembrar que estou numa batalha, que vou receber ataques. Fica vigiando, notando. O inimigo vem disfarçado. Um lobo vestido em lã, é? Quando alguém apresenta alguma coisa, a primeira coisa é não, amém, é sim. Vamos questionar. Será que é um ataque contra Jesus e santificação? Em verso 6, nós lemos: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Era uma pessoa viajando. A ideia é simples. Quando você entrou no caminho, você entrou como? Pela graça, mediante a fé. Então, não prega outro caminho que não é pela graça, mediante a fé. Na maneira que você aceitou Cristo, também a santificação vem. Qualquer discurso belo que apresenta uma ideia que não inclua pela graça mediante a fé é um desvio. Entendendo que eu preciso andar com Cristo. Como que a gente recebe Cristo como nosso Salvador? Eu preciso entender que sou perdido. Eu preciso entender que salvação não é pelas boas obras, não é por atos religiosos, não é em servir uma igreja, não é por obedecer uma lista de regras, e sim somente em Cristo Jesus. Salvação é Jesus Cristo morrer no meu lugar, através dele. E santificação também não é por obras, por atos religiosos, por servir numa igreja ou por obedecer uma lista de regras. É outro caminho dessa. Eu tenho que entender que, da mesma maneira que eu recebi Cristo, assim também eu vou continuar andando. Da mesma forma que a doutrina de salvação é aplicada na sua vida, assim também aplica a doutrina da santificação. Não por atos ou regras, e sim pela graça, mediante a fé. Andar nele. Nele é Cristo, objeto da nossa fé. Versículo 7. Tem um agricultor. Nele radicados. A raiz aqui. Para não ser levado para discursos, belos discursos, a sua fé precisa ser radicada. Precisa ser arraigada. A árvore sem raiz vai cair nas tempestades. Mas a árvore bem firme com suas raízes vai ficar firme. Então eu preciso deixar a fé penetrar profunda na palavra de Deus. Eu preciso estudar mais a palavra de Deus. Não os outros livros. Os outros livros podem ter coisa boa, mas para não ser enganada, fica com suas raízes na palavra.
Mais do que um livro com seu discurso, com hino belo, com doutrina, precisa entender que a doutrina está aqui para não ser persuadida com outra coisa. Também, no mesmo versículo, fala sobre construção. Nele radicados e edificados e confirmados. É um processo que continua. Você não para com o excesso, você não para de construir. Sempre construindo. Edificados. Construa a sua vida pela graça mediante a fé. Construa na rocha. Não pare de construir. Não fique contente com apenas o excesso. Ou as raízes. Construa o edifício em todos os aspectos. A palavra confirmado tem a ideia dos anéis. A cinta que segura a coisa. Para ficar firme quando vem tal argumento. Estabelecido. Tenha um edifício forte. Não levados pelos ventos de outras conversas suaves. E quando vem material que não combina, rejeita. Porque essa não é da palavra. Rejeita tanto faz o canto do vendedor, da sua doutrina. Porque a Bíblia é isso. E o verso continua falando também sobre a educação. Nele radicados e edificados e confirmados, na fé tão como fostes instruídos. Instrução. Esteja sempre um aluno do mestre, para não ficar levado. Sempre fica aos pés de Jesus, aprendendo mais e mais sobre Jesus. Não pare de ler a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia diariamente. Não aprenda a palavra e não dos argumentos, mas aprenda a palavra. Verifique o contexto dos versículos. Verifique uma interpretação literal, natural. Seja estudante da palavra, por não ser levado por ignorância de outra doutrina. E, finalmente, ele fala sobre transbordando de gratidão. Essa é do NVI. A nossa versão aqui diz crescendo em ações de graças. A palavra crescer é a mesma coisa de transbordar. A ideia de transbordar em gratidão. Crescer em ações. Quando o coração transborda de gratidão, ele não busca outras soluções. Estou grato por tudo que Jesus já fez por mim. Ele é tudo. Ele está fazendo tudo que ele já fez, o que ele vai fazer. Aqueles belos discursos não brilham mais, porque estou tão grato no Jesus que me salvou. As conversas suaves não são tão atraentes. Por quê? Estou focando e grato ao meu Jesus, cheio de gratidão. Resumindo, existem muitos raciocínios falazes. São súteis, são enganosos, são religiosos. Podem até funcionar para vencer um vício. Podem funcionar para vencer um pecado. Podem ajudar pessoas a mudar comportamento. Podem incentivar pessoas em disciplinas espirituais. Mas o perigo é pensar que tais benefícios são sinônimos com crescimento espiritual. E não são. É preciso crescer espiritualmente focando em Jesus. Por isso é necessário focar em Jesus. Como um soldado, eu preciso focar, sempre olhando como meu comandante e lembrando que estou em guerra e que vem ataques. Como viajante, eu preciso lembrar que a maneira que eu aceito Cristo, também preciso continuar andando com Ele. Preciso ser uma planta bem plantada, as minhas raízes profundas na doutrina bíblica, para não ser levado para outras doutrinas. Preciso ser um prédio sempre sendo construído, com cinta e colunas, firmados na verdade, tudo ligado. Eu preciso ser um aluno, aprendendo, mas estudando aos pés de Jesus, e não dos homens. E preciso ter meu coração transbordando com gratidão, pelo que o Senhor já fez na minha vida. Então, concluindo, se tem uma pessoa aqui que diz, eu não sou nem crente, então você não pode crescer. Pode mudar a sua vida? Sim. Pode vencer pecados? Sim.
Pode abandonar vícios? Sim, mas não pode crescer espiritualmente. Precisa primeiro aceitar o Salvador. Tem pessoas que dizem, mas Cristo já me ajudou. Eu estou livre de um vício. Mas isso não significa que tudo está bem contigo e com Deus. Precisamos entender o que é salvação. Precisamos entender que só Jesus que salva. E mesmo que eu consiga melhorar através de 12 passos, através de outra coisa, essa não é sinônimo com a vida eterna, nem com o crescimento espiritual. Eu preciso ter o Salvador. E os crentes aqui, mais cedo ou mais tarde, alguém vai nos apresentar com um argumento suave, com raciocínios falazes. O que eu posso fazer para não ser enganado? Eu preciso focalizar em Jesus Cristo. O que está impedindo eu focalizar em Jesus Cristo? Eu preciso entender a classificação na batalha. Talvez eu estou esquecendo que ataques vêm, dizendo amém para tudo. Eu talvez estou esquecendo como eu devo andar. Não estou lendo a minha Bíblia. Não estou alicerçado. Não estou construindo a minha vida. Não estou tentando crescer. Não estou expressando gratidão ao meu Salvador. Não estou transbordando. O que existe na minha vida que está me distraindo? De tirar o meu foco de Jesus e olhar para outra coisa. O crente pode identificar o que é isso. Vamos baixar nossas cabeças, fecha nossos olhos. E olhar por dentro dos próprios corações. Talvez alguém ia dizer, eu não sei se tem a vida eterna. Eu não tenho essa certeza. Eu quero saber. E você vai dizer com mão levantada, ore. Ore para mim. Que eu posso ter a certeza da salvação. Tem alguém nessa situação? E talvez o crente ia dizer, eu já identifiquei alguma coisa, tirando o meu foco de Jesus Cristo. Eu quero que eu possa vencer isso, que eu possa focar em Jesus. Você dizer também com a mão levantada. Pode baixar as mãos. Pode baixar. Várias pessoas, Deus falando contigo. Eu estou identificando alguma coisa que distrai ponto de vista e não ser focado somente em Jesus Cristo. Pode baixar a mão. Pode baixar as mãos. Estou vendo. Graças a Deus, Deus está agindo em nossos corações para focar em Jesus. Senhor Deus, nos perdoe, Senhor. Somos fracos, somos pó. E infelizmente enganados muitas vezes. De pensar que crescimento espiritual está em outra coisa. Sem olhar 100% de Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajude. Ajude-nos a ficar firmes contra os ataques da santificação. Ajude-nos, Senhor, para ficar alertos sobre raciocínios falazes. Para ficar atentos com a palavra. Para ficar bem alicerçados. Para ficar sempre construindo, sempre aprendendo. Ajude-nos, Senhor, não ser enganado. Enquanto estamos focando em Ti. E tire de nós, Senhor, aquela coisa que tira nosso foco de Ti. Orando também, Senhor, para qualquer pessoa que não conhece o Salvador, que essa pessoa pode entender a mensagem da salvação antes que é tarde demais. Em Teu nome estamos orando. Amém.